Vamos começar com uma pergunta que parece bem simples, né? Como é que uma criança aprende a ler e a escrever? A resposta mais comum que a gente sempre ouve é que ela decora as letras, o som e aí vai juntando. O famoso beabá. Só que, e se essa resposta for assim, muito incompleta? E se, muito antes da escola, a criança já for uma espécie de detetive, sabe? Tentando decifrar esse código da escrita por conta própria. Exatamente. É por aí que a nossa conversa vai hoje. A gente vai mergulhar numa obra que mudou tudo na pedagogia. Psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreiro e da Anna Teberoski. A nossa análise aqui é para entender por que aqueles erros que a criança comete, eles não são só erros, são pistas. São janelas, né, para a gente ver como a criança está pensando. O que a Ferreira e a Teberoski fizeram foi parar de olhar para a criança como uma folha em branco, sabe? Onde o professor vai lá e escreve. Elas passaram a ver a criança como protagonista. E, nossa, isso muda tudo. E para a gente entender o tamanho desse impacto, a gente tem que voltar um pouco no tempo. O livro surge num contexto em que o fracasso escolar era uma coisa assustadora na América Latina. Os dados da Unesco que elas citam na obra mostravam milhões de crianças repetindo a primeira série, abandonando a escola. Sim, era um problema muito grave. E mostrava que tinha alguma coisa errada no jeito de ensinar. E não é que não existiam métodos. Basicamente, a discussão estava presa entre duas grandes abordagens. Uma guerra, quase. Uma guerra, exato. De um lado, você tinha um método que a gente chama de sintético. Ele parte das pecinhas menores para o todo. Primeiro, a criança aprende a letra, o som da letra. Depois, a sílaba, o F com A faz Fá, para só depois chegar à palavra. É um quebra-cabeça. O beabá que eu falei no começo. É como a maioria de nós provavelmente aprendeu ou pelo menos começou a aprender. E qual era o outro lado? O outro lado era o método analítico ou global. Ele faz o caminho contrário. Começa com uma unidade que já tem sentido, tipo a palavra bola inteira, e depois vai quebrando em partes menores, nas sílabas, nas letras. A ideia era ser menos mecânico, mais significativo para a criança. Ok. Então a gente tinha o time do monta as peças e o time do olha o todo e depois desmonta. E onde que a Ferreiro e a Teberoski entram aí? Elas criaram um terceiro método. E aí é que está o pulo do gato. Elas não propuseram um método novo. Elas mudaram a pergunta. A pergunta deixou de ser qual o melhor jeito de ensinar e passou a ser como é que a criança aprende. A inspiração veio toda do Jean Piaget, que já tinha mostrado que as crianças constroem conhecimento ativamente. Elas não são tipo gravadores. Elas são pequenas cientistas, formulando teorias sobre o mundo. Exatamente. E as duas aplicaram essa ideia para a escrita. A criança que vive num mundo cheio de placa, de livro, de embalagem de biscoito, ela está o tempo todo tentando entender o que são aqueles sinais. Ela cria hipóteses, ela testa, ela erra, ela pensa de novo. A psicogênese é o estudo desse processo. A criança não está esperando passivamente, ela já está aprendendo. Então vamos mergulhar nessas hipóteses, porque é aqui que a coisa fica fascinante. A gente olha um rabisco e acha que é só um rabisco, mas tem uma lógica ali. Qual é o primeiro desafio para essa criança? É diferenciar o que é um desenho do que é uma escrita. Pra gente isso é óbvio, né? Mas para a criança, no comecinho, é tudo marca no papel. Um risco pode ser a perna de um boneco ou pode ser a letra A. A primeira grande sacada dela é perceber que são coisas com funções diferentes. O desenho parece com a coisa, a escrita representa o nome da coisa. É aquele momento que ela aponta para o texto embaixo da figura de um cachorro e fala: aqui está escrito cachorro. Ela já entendeu que aquilo não é um desenho do cachorro, mas o nome dele. Uma etiqueta, né? Isso, uma etiqueta. É o que a gente chama de realismo nominal. O nome faz parte do objeto. Mas o mais legal vem depois. Quando a criança já sacou que aquilo é para ser lido, ela não espera ninguém ensinar as regras. Ela cria as próprias regras. E tem duas que são, nossa, quase universais. Ok, agora eu fiquei curioso. Quais são essas regras? A primeira é a hipótese da quantidade mínima.
A criança, ela passa a acreditar que precisa de um número mínimo de letras para uma coisa poder ser lida. E esse número mágico geralmente é 3. Se você mostra para ela um cartão com a palavra pé, por exemplo, com 2 letrinhas, ela olha e fala, aqui não diz nada, ou é muito pouco para ler. Peraí, deixa eu entender. Ela não está dizendo que ela não sabe ler. Ela está dizendo que aquilo, por princípio, não é legível, que não pode ser uma palavra. Exatamente. Para ela, aquele objeto com 2 letras não cumpre os requisitos para ser uma escrita de verdade. E ninguém ensinou isso para ela. Ela observou o mundo e chegou a essa conclusão. É uma generalização, uma lógica dela. Isso é incrível. E a segunda regra? Qual é? É a hipótese da variedade interna. Ou seja, para ser legível, as letras dentro da palavra precisam ser diferentes. Se você escreve AAA e pergunta o que está escrito, a criança responde que não tem nada escrito ali, porque são todas iguais. A repetição para ela anula o significado. Nossa, mas isso gera uns conflitos, né? Quer dizer que uma criança chamada Ana pode ter um problema com o próprio nome, por ter letras repetidas e poucas letras? É exatamente esse o ponto da pesquisa. Uma criança chamada Ana pode achar que o nome dela não pode ser escrito assim. Ela vai insistir em escrever, sei lá, P, ao C. Ela adiciona letras para satisfazer as próprias hipóteses de quantidade e de variedade. O erro dela, na verdade, é uma tentativa de deixar a escrita mais lógica, segundo as regras que ela mesma criou. Isso muda completamente a nossa visão. O que a gente chama de erro é a criança sendo coerente com a própria teoria. Mas isso é só o começo, né? O livro descreve uma evolução, são vários estágios. Sim, é uma jornada. Começa no nível que elas chamam de pré-silábico. Nesse ponto, o que a criança escreve ainda não tem a ver com o som da fala. Ela pode usar letras que ela conhece, números ou mesmo uns rabiscos que parecem letras. Mas não é aleatório, ela já usa as regras que a gente falou. Entendi. Então, se ela vai escrever cavalo, ela pode usar, sei lá, P-T-L-O. 4 letras, todas diferentes. Ela sabe que precisa de várias e diferentes, mas ainda não conectou com o som. Exatamente. A lógica é visual, é quantitativa. Para ela, PTLO é uma escrita perfeitamente válida para cavalo. Para a gente parece aleatório. Para ela, tem sistema. E aí vem o grande salto, a grande virada. O momento em que a ficha cai. Exatamente. Que ela percebe que a escrita representa os sons da fala. Isso. É a descoberta da hipótese silábica. Esse é talvez o momento mais revolucionário de todos. A criança percebe que existe uma relação entre o que se escreve e o que se fala. Só que a relação que ela descobre não é a nossa, a alfabética. Ela conclui que para cada pedacinho da fala, cada sílaba, ela precisa usar uma letra. Uma letra por sílaba. Nossa, isso é genial. Então, para cavalo, que tem 3 pedaços, ela usaria 3 letras, tipo CVL ou AOA. Exatamente. A escolha da letra ainda pode variar um pouco, mas o que importa é a quantidade. 1 para 1. Se ela escreve AOA para cavalo, isso não é um erro. É a prova de que ela teve um insight cognitivo espetacular. Ela segmentou a fala em sílabas e criou uma correspondência com a escrita. Então, o professor que olha aquele AOA e pensa, tá tudo errado, na verdade deveria pensar, uau, essa criança acabou de fazer uma descoberta linguística incrível. A lógica dela tá perfeita. Você resumiu perfeitamente. É um acerto dentro da lógica dela. O problema é que essa lógica genial começa a dar conflito com o mundo real, né? Ela olha um livro e vê que casalo tem 6 letras, não 3. O jeito que o adulto escreve é diferente. E esse conflito é o que empurra ela para o próximo estágio. É a cientista que vê que a sua teoria não explica todos os dados. E aí ela precisa rever a teoria. Essa crise leva à evolução. Exato. E essa crise é a fase silábico-alfabética. É um momento de transição, meio instável. A criança começa a misturar as duas lógicas. Para algumas sílabas, ela ainda usa uma letra só. Para outras, ela já começa a tentar representar os sons que estão dentro da sílaba. Como seria isso na prática? Para escrever, sei lá, gato. Ela poderia escrever GTO. O G para a sílaba H e o TO para a sílaba TO. A primeira sílaba ainda está na lógica silábica, uma letra só. Mas a segunda, TO,
já está representada de forma alfabética. É uma escrita híbrida. Mostra a criança ali no meio do quebra-cabeça trabalhando para resolver. Ela está tentando conciliar o sistema dela com o sistema que ela vê no mundo. É uma bagunça, mas é uma bagunça muito produtiva. E como ela sai disso? Percebendo que a hipótese silábica não dá conta, ela finalmente chega ao nível alfabético. Ela entende o princípio do nosso sistema, a correspondência entre a letra, o grafema, e o som, o fonema. Ela entende que dentro da sílaba K de cavalo tem 2 sons, o K e o A. E aí o problema conceitual está resolvido, ela decifrou o código. Exato, ela entendeu a base do sistema. A partir daí, o desafio muda, vira um desafio mais de memória, de aprender as convenções da ortografia. Ela ainda vai errar, vai trocar S com Z, X com X, mas a lógica fundamental, a base, já está lá, construída por ela. Uau! Olhando para essa jornada toda, a grande mensagem é que o erro não é um fracasso. O erro é um degrau, é um passo lógico e inteligente. Exatamente. E a consequência disso para a educação é imensa. O papel de quem ensina muda completamente. Em vez de só corrigir, de circular o erro de vermelho, o professor vira uma espécie de detetive do pensamento da criança. Ele precisa entender qual hipótese a criança está usando para poder ajudar. Você pode dar um exemplo? Claro. Pensa numa criança que escreve betó para borboleta e outra que escreve boleta. Um olhar tradicional diz, os dois erraram, mas um olhar psicogenético vê coisas diferentes. A primeira, betó, está na hipótese silábica, 3 letras para 3 sílabas. A segunda, boleta, já está silábico-alfabética, quase alfabética. Ela já percebeu muito mais sons. E a ajuda para cada uma tem que ser diferente. Totalmente diferente. Para a primeira, o desafio é fazê-la pensar nos sons dentro da sílaba. Para a segunda, o desafio é outro. É refinar o que ela já sabe. Não é dar a resposta pronta. É criar um problema que faça a criança pensar e avançar na sua própria hipótese. É valorizar o raciocínio dela. A aprendizagem vira uma redescoberta, sabe? Não uma cópia. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão que vai até além da escrita. A gente viu aqui que as crianças são construtoras de conhecimento muito sofisticadas. Elas criam sistemas lógicos complexos para entender a língua. E aí fica a pergunta, se elas fazem isso com as letras, sobre o que mais no mundo elas estão, nesse exato momento, construindo teorias próprias, lógicas e, para nós, completamente invisíveis. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.